E eu tenho que passar para você a live de ontem, viu? Bem-vindo à nossa aula número 7. Aliás, nosso tema de redação 7 relacionado à nossa aula. Esse tema, todo mundo sabe, é o queridinho do coração da sua. Acho super legal falar sobre água. Porque quando a gente fala sobre água, a gente fala sobre comportamento do ser humano, falamos sobre o meio ambiente e vocês transitam muito bem nesse tema, mas temos que estar preparados para alguns recortes temáticos. Então, eu coloquei a palavra cuidados com a água como forma de garantia de vida e de dignidade. Não é só vida, não, mas também da dignidade. E aí entram as questões de cidadania. Vamos lá? Bom, o primeiro texto que vocês têm aí é um texto de apoio que eu tirei do site Pátria Voluntária, em que se fala sobre a campanha Mais Água, Mais Vida. E logo de cara nós já temos um agente interventivo, porque é a Agência Reguladora de Águas no Brasil, que é a ANA. E também temos aí a referência à OMS, que é um organismo internacional bastante preocupado com essas questões relacionadas ao acesso à água tratada no mundo todo e inclusive no Brasil. Então, só para vocês se situarem, os textos de apoio, eles servem exatamente para isso, para que haja uma adequação àquilo que se pretende frente à temática. Então, vocês já tiveram aí a Benesse, né? Olha que benefício legal. Você já tem duas instituições que podem servir para o seu texto como agentes interventivos. Texto número 2 da apostila, ele vem falando o seguinte, aí já estou tirando, é um artigo chamado Saneamento Básico e Realidade Brasileira do site Tratamento de Água. Então o texto fala assim, ó, saneamento básico é todo o conjunto de serviços, infraestruturas, instalações relativas ao abastecimento de água potável, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem, manejo de águas pluviais de zonas urbanas e rurais. Esse conceito está instituído na Lei Federal número tal. Bom, como a Lei número 11.445 está ali, você já não pode ficar usando tão somente essa lei como repertório. Então, você teria que fazer algo mais inédito para você ter nota na autoria do texto, que é a competência 13. Olha, se eu coloquei a questão do saneamento como texto de apoio, é porque eu quero que você fale alguma coisa na sua redação, por óbvio. Então, a falta de água tratada, ela vai desencadear uma série de situações. A falta de água para o banho, ela vai desencadear uma série de situações. A falta de água para você mandar para fora da sua casa os dejetos, para você poder lavar uma louça, também isso vai afetar a nossa saúde, o nosso comportamento e tudo mais. Então aqui vem se falar sobre a importância do saneamento básico, da higienização, da limpeza, de se ter uma água limpa para que você não tenha doenças decorrentes da contaminação de água, tá bom? Então esse texto vai mais para esse lado do saneamento. Isso significa que alguma coisa você vai ter que falar a respeito. O texto 3 vem com um dado estatístico, ou seja, 1 em cada 5 crianças em todo o mundo não tem água suficiente para atender às suas necessidades diárias. Então, ali ele vai fazer uma comparação, né, mostrando como que é a água que tem na cidade e como é o acesso à água no campo. E destaco para vocês o trecho em que ele fala, em áreas rurais, 25 milhões gozam apenas de um nível básico de serviço de água e 2,3 milhões usam fontes de água não seguras para consumo e higiene pessoal e também para a higiene praticada em casa, doméstica, né, para lavar uma louça, uma roupa, limpar a própria casa, né, e assim por diante. Então, também é interessante vocês olharem ali, porque o site é da Unicef, né?
e ela coloca o PNAD 2015, que é uma amostra, né, que é um programa que vai colher esse tipo de informação, que apenas 14,3% das crianças e adolescentes no Brasil, eles não têm, né, 14,3% de crianças e adolescentes não têm direito à água garantido. É um número elevado em termos mundiais, inclusive, tá bem? Então, nós temos que pensar na água como um elemento de dignidade. Porque quando a pessoa não tem esse acesso, o que acaba acontecendo com ela? Quais são as consequências? Eu falei que existem consequências, não falei quais são. Mas doenças relacionadas a determinados parasitas, a pessoa não vive a higiene que lhe permita um bem-estar, ela dorme, ela convive com um ambiente insalubre. Então, é acesso mesmo, não é que falta um pouquinho de água e eu não tenho vontade de tomar banho. Eu não tenho como tomar banho, né? Essa que é a situação. O texto número 4, ela vem com uma frase de Thomas Fuller que diz o seguinte: enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água. Como essa frase está no próprio texto de apoio, melhor vocês não utilizarem. Mas aí vocês podem buscar uma outra nos repertórios para utilizar. Agora é interessante que vocês saibam, né, que essa questão ela passa pela análise de filósofos, sociólogos, pela literatura, porque diz respeito à vida e diz respeito à dignidade, que são as duas palavras-chave para esse debate temático. Vamos colocar assim a água como um grande assunto e a questão da vida e da dignidade como o recorte temático sobre o qual vai pairar a sua tese. A sua tese terá que ter fundamento nesse binômio, água como fonte de saúde e como fonte de dignidade, tá bom? Não se esqueça disso. Bom, então o que eu tenho que fazer para o meu texto ser bem avaliado na competência 2? Lembra, competência 2? Tratar o tema por inteiro. Então, número 1, cuidados com a água. Quais cuidados são necessários? A água vem da chuva e depois, o que eu faço com ela? A água é fornecida pelos rios. O que eu faço com essa água? De que maneira ela é tratada? Como ela é captada? Como ela é tratada? Como ela é distribuída? Adianta eu tratar e distribuir, mas distribuir mal? Num bairro jorra água, no outro não tem. Né? Num bairro está lá uma água que está jorrando em cima do asfalto, tem 2 semanas e ninguém vem tratar. Adiantou eu colocar todo um tratamento lá atrás se agora eu tenho desperdício? Certo? Então, quais são os cuidados que se toma com a água? Há projetos da prefeitura para captação de água, para tratamento de água? Ou a coisa acontece assim, a Deus dará? Como é que isso se forma dentro da sua cidade? Por falar em forma, a outra abordagem é exatamente essa. É a água, eu vou cuidar da água como forma de eu garantir a vida. Então aí a aula de biologia, pessoal, fiquem à vontade, usem e abusem dos conhecimentos que vocês têm de biologia. E a questão da dignidade estaria voltada exatamente para aquilo que eu falei. O cidadão tem que se sentir acolhido pela comunidade. Lembra da semana passada que a gente falou sobre soberania, semana retrasada? Então, o Estado é soberano e ele deve fornecer ao cidadão os mecanismos para essa dignidade. O Estado tem que mostrar sua força como? Regulando bem as agências, regulando bem também os distribuidores. Os distribuidores geralmente são empresas privadas que, por concessão, que por contrato público, atendem a população com a água. Nem todos os países, o Brasil tem uma tendência de ter apenas uma companhia de água. Em outros países você pode escolher de onde você vai receber água, de qual companhia você vai receber energia. Aqui existe um monopólio. Na cidade que a gente vive, nós temos ali a Águas, que é a empresa que cuida. Se a Águas não for uma empresa eficiente, toda a população padece, certo? Então, como garantir? Já ficou na sua casa sem água? Você se sente ali indignado, né? Você fica muito bravo, você quer lavar uma louça, não tem água, você quer tomar um banho, não tem água, você quer beber água, você tem que comprar um garrafão de água, você não pode filtrar a água, né? Então a gente se sente indignado. Por isso que vem o tema, os cuidados para a vida e para a dignidade
quando a gente tem água de boa qualidade e em quantidade suficiente. Bem, então, com a palavra cuidados, quais serão os correspondentes semânticos que eu posso usar durante a minha introdução obrigatoriamente e durante o restante do texto? Preservação, reutilização, uso racional, universalização. Então, esses são os elementos que eu posso usar como sinônimos de cuidado para que meu texto esteja ali, ó, com a abordagem completa do tema. Como forma de garantia da vida, então nós podemos pensar primeiro aquele conceito da biologia, né? Que nós temos nosso corpo composto por água, nosso peso corporal, 60%, 70% é água, então é um elemento essencial à manutenção e continuidade da vida, certo? Então vocês podem usar todos os conhecimentos que vocês têm da biologia e já estarão legitimados pelo conhecimento que o teu leitor também tem a respeito, mas em algum momento você vai ter que falar sobre isso, sobre pessoas que morrem em decorrência da sede. Nós já tivemos vários momentos históricos mesmo, e aí que está o papel da ONU em poder mobilizar toda a população local ou toda a população mundial voltada para o fornecimento de água para determinados povos, determinadas regiões, e a isso se dá o nome de ajuda humanitária. Também temos ali o recorte como a garantia tem algo muito importante sobre... Como é que você colocou aquilo aí para mim ou para você? Tem algo muito importante a ser dito quanto a esse aspecto, que é o seguinte: quando nós falamos sobre o alimento, as formas, os padrões alimentares, lembra? E o impacto desses padrões alimentares para o meio ambiente, falei alguma coisa muito importante que era sobre a segurança alimentar. Aqui também, em relação à água, nós podemos pensar numa segurança enquanto um elemento que é mais crítico e mais importante para nós. Então, assim como os alimentos, não basta eu apenas ter a água. Nós temos que ter uma água tratada, um acesso grandioso para a população. Ai, Senhor. Vamos destacar também que assim como nós devemos ter segurança alimentar, precisamos da segurança relacionada à água. Que segurança seria essa? Que inclusive faz o Brasil ser um país soberano nesse sentido.
água tratada em qualidade suficiente e em quantidade também. A única coisa que eu implico é o seguinte, a gente vê em outras nações, já viajei para alguns países, que você bebe a água da torneira. Aqui no Brasil a gente precisa ainda filtrar a água para poder bebê-la. Então, uma proposta interventiva que vocês podem fazer aí é exatamente nesse sentido, de fazer com que a água tenha uma qualidade tal que eu possa consumi-la diretamente da torneira sem passar por outros processos. E aí sim nós teríamos total segurança no que diz respeito à água. Bom, chega então o terceiro elemento sobre o qual eu tenho que falar, que é a questão da dignidade humana. E aí eu quero ler com vocês esse texto, porque ele fala assim, ó: temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser, que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado, da comunidade, implicando nesse sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais. Então, grifem aí direitos e deveres. Eu tenho direito a uma água e tenho dever de cuidar dessa água para que isso se torne algo que vem e vai com segurança para todos, tá bem? Depois ele fala assim, os deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como também vem a garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa corresponsável, tá vendo só? Eu não posso aqui querer que o Estado cuide bem da água, que ela chegue tratada na minha torneira, e eu fico ali, né, jogando água na rua, eu uso o esguicho da mangueira como vassoura, ao invés de usar uma vassoura, e de forma coadjuvante o esguicho da mangueira, passo horas e horas lavando o meu carro. Então esses são elementos que demonstram falta de cuidado com esse bem tão precioso que faz com que nós tenhamos dignidade. Bem, esses três elementos, essas palavras, cuidado, água, vida e dignidade, têm que estar presentes na sua introdução e elas têm que ser mantidas ao longo do texto. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês nessa sequência e se você tiver resposta para elas, vocês podem estar aí na frente da sua tese, gritando, ó, tese, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: partindo do reconhecimento de que a água é essencial para a sobrevivência do ser humano, quais cuidados se deve ter com ela para que sejam garantidas a vida e a dignidade da pessoa humana? Quais? Então, você vai ter que responder essa pergunta e quando você responder essa pergunta, claro, frente a um problema que você já colocou, lembra a introdução? Tese. Santo. Eu vou fazer aí uma sequência de perguntas para vocês e a resposta a essa pergunta pode ser o quê? A sua tese. Então, que problema que eu encontro, que problema que eu vejo que impeça da água ser garantida para todos? Então, eu posso imaginar em várias situações. Não tem captação, não se usa produto suficiente, falta água porque não teve investimento em saneamento básico, e aí vem os problemas. Então, o que eu posso fazer? Quais cuidados? Então, você vai colocar assim, enfim, para que haja realmente a garantia da vida e da dignidade, é preciso que se faça, você estará à frente da sua tese. A partir daí, você vai ter que desenvolver o seu texto, tá bom? Bom, qual repertório sociocultural nós vamos poder usar na nossa redação? O livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Por quê? Será que aquela família não gostaria de ficar paradinha num lugar? Gostaria. Mas a condição de seca era tão terrível, que ela tinha que ficar migrando, buscando lugares que tivessem água para a plantação, água em que elas pudessem cuidar, a família pudesse cuidar dos animais. Muito embora ela mesma não tivesse seus próprios animais, ela ia cuidar do gado alheio, mas isso significava ter trabalho, isso significava ter um lugar para você poder se
se higienizar, se hidratar, plantar, colher o fruto dessa terra. Eles não tinham isso. Então esse problema da seca, que afligiu o Brasil por tantos anos e ainda continua, um tema menos explorado talvez, mas ainda continua, algo que pode ser mencionado para mostrar como que a garantia ao acesso à água é realmente algo essencial. Bom, nós temos aí o filme chamado A Lei da Água, que ele vem tratar exatamente do novo Código Florestal Brasileiro, o qual vai garantir, vai nos mostrar como que a ciência pode cooperar para essa dignidade do homem, para irrigar áreas maiores, para ter mais plantação, para ter mais alimento, e esse alimento vir em qualidade e quantidade. Então, como que a água pode nos garantir a segurança alimentar? Como que a preservação das florestas, dos rios que cortam essas florestas, podem equilibrar o meio ambiente? Então, a água é colocada aí como fator primordial para tudo isso, e esse filme mostra. Então, assistam e mencionem o filme dentro do seu texto como uma forma de repertório. Próximo repertório é a cartilha Cada Gota Conta. Essa cartilha, que foi distribuída em escolas, foi desenvolvida pelo Ministério Público Federal. Ele vai ter tirinhas, então são textos bem didáticos, né, que vão envolver as crianças para que elas economizem água na hora da escovação, para que elas economizem água na hora do banho, para que quando ela perceba que a mãe está ali realmente lavando uma calçada sem vassoura, mas apenas com lixo, ela possa chamar a atenção dos pais, do pai, da mãe, da pessoa que limpa a casa. Quando ela for limpar a casa, ela saber fazer o uso bom, positivo, adequado da água. Então, sim, vocês também podem sugerir na proposta interventiva que para atingir a população sejam feitas cartilhas, além das já existentes, sejam feitas outras cartilhas. Sim, vocês podem pregar isso, tá bom? Só não pode dizer, tem que criar uma cartilha, porque já existe. Então, daí parte-se do pressuposto que você está mal informado, tá? Tomem cuidado com isso. Também vocês têm aí uma animação, é um filminho infantil, mas que vem com uma mensagem muito interessante, que é o aquametragem. Ele vai trabalhar exatamente essas questões, como reduzir o consumo da água, como economizar água, como utilizar a água de uma forma racional. Então é a família ali H2O que vai nos ensinar o que fazer, né? E aí eles vêm propor os 5 R's: reduzir consumo, reduzir perdas e desperdícios, reutilizar a água, reciclar a água e recorrer a origens alternativas de obtenção de água. Então é bem interessante para vocês mencionarem como repertório. Outro repertório que nós vamos colocar aí para vocês é o documentário Ouro Azul, As Guerras Mundiais pelas Águas. Então vocês podem assistir, porque muitas pessoas falam, olha, no futuro a gente vai lutar, vai ter guerras para ter água, porque é ela que vai garantir tudo isso que eu já falei para vocês. Até mesmo o gado, né, a carne que chega em nossa mesa, passa por um processo de higienização, de embalagem. Tudo isso depende de água. Então a carne que a gente come, o alimento que a gente consome, a higiene que a gente tem no nosso dia a dia, e esse documentário Ouro Azul vai tratar bem dessas questões. Fiquem à vontade também para assistir ao documentário e mencionar na sua redação. E o Cowspiracy, que é um clássico em se tratando de questões ambientais, em se tratando de mostrar os impactos do consumo da carne, não tanto pela carne do ser humano, mas pelo quanto se gasta de água para poder levar essa carne às nossas mesas, como já mencionei. Então também temos aí um documentário interessante. Não tem como você falar, sua não sabia o que usar na redação sobre água, não tem como. O filme Saneamento Básico também, que tem um pouco ali sempre daquele humor brasileiro, né? Mas que depois ele vai se convergindo para uma luta social, que ele é um pouquinho alegre, um pouquinho crítico, né? Filme brasileiro, vocês sabem como é que é. Então eles vão mostrar exatamente essas situações da cidade,
É a cidade que ela não consegue se estruturar para permitir que mais cidadãos tenham poço artesiano, aquelas cidades que ainda contam com fossa séptica, como uma forma até de não jogar o esgoto a céu aberto ou para contaminar nossos rios, etc. Então é um filme que vai mostrar essa estrutura das cidades brasileiras. Eu me lembro claramente quando eu mudei para o Mato Grosso, meus parentes de São Paulo ficavam assim chocados, horrorizados com o fato de aqui ainda termos fossas sépticas, como algo assim do passado. E se nós pensarmos bem, eles têm um pouco de razão, não é? Então, como que as cidades se estruturam para receber a água, para tratar a água e distribuir essa água? E depois para pegar o nosso esgoto, como se estrutura? Tudo isso aí vocês vão ver nesse filme, que vocês também podem mencionar. Temos o clássico, O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Lá sim nós percebemos no século XIX já como a água era algo muito raro. Raro e comunitário, ela não ia até a casa da pessoa. Lá no Cortiço, então todo mundo tomava banho na mesma bica, no mesmo banheiro, usavam ali o mesmo lugar, a mesma bica para lavar a roupa. E essa água ela escorria para o resto do Rio de Janeiro, né? E as questões associadas à higiene. Então vocês podem aí usar o cortiço para estabelecer esse antes e depois no Brasil e infelizmente vocês vão perceber não tem muita diferença. Não tem como, né, vocês não falarem da OMS, como já falei, e também vocês podem mencionar uma iniciativa do Médicos Sem Fronteiras que eles conseguem desenvolver projetos em mais de 70 países de envio de remessa de água. Então, eles vão lá, eles orientam como coletar essa água, como cuidar da água, facilitar que haja uma diminuição da distância em que as mulheres, as famílias têm que andar para buscar essa água, para encher um balde apenas. Então, é um organismo que, além de levar a medicina, também levam engenheiros, pessoas que procuram trazer a água para dentro de aldeias, para cidades pequenas. Porque, como já falei, já estou repetindo, isso que vai garantir a vida da pessoa. E, consequentemente, além da vida, também a questão da pessoa se sentir parte de uma coletividade, se sentir mais humana a partir da higiene, a partir de uma situação em que ela possa plantar, jogar água na sua plantação, colher, comer, vender, né? Prosperar. Essa é a palavra-chave nesse debate. Vocês têm aí também as cidadanias mutiladas, do Milton Santos, em que ele vai falar exatamente sobre isso também. Ou seja, existem categorias de cidadãos, nós podemos pensar que existe um cidadão melhor que o outro. Aqui na nossa cidade mesmo, o que a gente vê? Alguns bairros com fartura de água e outros bairros sem água. Então, será que nós temos categorias? Um cidadão vai merecer mais cuidado e o outro não? Isso não pode acontecer. Então, também vocês podem mencionar o Milton Santos, tá bom? O livro que nós lemos no primeiro semestre, quarto, de despejo, eu quero até convidar vocês para nós lermos aí o trechinho que eu separei para vocês. Ele fala assim, ó: chegou a minha vez, pus a minha lata para encher. A Florência prosseguiu elogiando o Jânio. A água começou a diminuir na torneira. Começaram a falar da Rosa,
que ela carregava água desde as 4 da madrugada, que ela lavava toda a roupa em casa, que ela precisa pagar 20 cruzeiros por mês. Minha lata encheu, eu vim embora. Então é isso. Ela mostra essa rotina do dia a dia dela, que tinha que pegar uma lata, ir até uma bica, ir até uma torneira, de onde todo mundo se servia de água, porque a água não chegava até as casas. Então, olha só. Ah, mas isso aí foi na década de 60, isso não acontece mais hoje em dia. Será? Será mesmo que todo mundo passa por uma situação de água disponível na torneira 24 horas por dia? Com certeza não. Tá? Então, vocês podem mencionar o livro aí também da Carolina Maria de Jesus para falar sobre água. Quais seriam então os agentes possíveis? Porque tudo vai depender da sua tese e da forma com que você vai conduzir o texto. Então a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, desde o começo já falei. O Instituto Trata Brasil, que vocês também podem pesquisar a respeito. Ele vai desenvolver cartilhas, desenvolver formação, orientação, não só para pessoas particulares, em instituições particulares, mas também para agentes públicos. O governo estadual e o governo municipal é quem regula questões de água e a população em geral, a qual você tem que especificar dependendo também da sua abordagem. Então você não pode apenas colocar lá a população de forma geral, porque isso fica, mas você pode falar o consumidor, aquele que gerencia, de repente um condomínio, colocar alguém que realmente tem uma responsabilidade frente ao tema. E cabem sempre aí alguns lembretes, né? A professora Aline que elaborou esse material e ela sempre termina as aulas dela com esses conselhos. Não adianta você assistir a aula teórica e não usar aquela estrutura que a gente ensina, que é a clássica do Enem. Não adianta você com um lindo repertório para a sua redação se em termos coesivos seu texto está uma catástrofe. Use o material de apoio que está na apostila e nos slides, pesquise sobre o tema, redija um rascunho antes de passar o seu texto a limpo, tá bom? Faz uma folha na folha oficial do curso em caneta preta e capricha nessa caligrafia. Espero que vocês gostem desse tema, porque como eu já falei, é um tema do meu coração. Eu adoraria escrever sobre ele. Um grande abraço da professora Suzana para vocês. Tchau!